Vamos lá, então nós vamos fazer uma sequência de vídeos. Agora vamos em Romanos capítulo 5. 5 e 6. A fé é firmada em Jesus Cristo que nos dá paz. Isso por meio da graça. Então o mundo não vai encontrar paz. O mundo pode procurar em vários lugares. Às vezes eles procuram se sobrecarregando de esportes, se sobrecarregando de ciência, se sobrecarregando de entretenimento, se sobrecarregando de relacionamentos, mas só há um meio de alcançarmos a paz. Sabe, aquele lugar de que a gente está bem com a gente mesmo, é em Jesus Cristo. A palavra de Deus fala isso. Isso não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo aqui, olha, versículo 5:1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Deus é o nosso galardoador, e Ele se importa com os nossos pequenos interesses, nos mínimos detalhes. Deus se importa conosco. Bom, então aqui vem uma sequência. A tribulação vai gerar perseverança, a perseverança vai moldar o nosso caráter, que vai gerar mais esperança e que vai gerar uma estabilidade, porque estamos numa edificação segura. Em qual estágio você está? E geralmente esses estágios vão se repetindo, sabe? Esses estágios vão se repetindo, porque a gente volta para a tribulação, para que a gente persevere numa área diferente, para que o nosso caráter seja moldado numa área diferente, para que a esperança seja ativada num olhar diferente, para que a gente tenha o descanso. Só que se a gente corta o processo na tribulação e começa a murmurar, a reclamar, a se desesperar, aí a gente para. Persevere. Permita-se aproveitar o processo. Permita-se ser cuidado por Deus, sabe? Versículo 6. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Mas versículo 8, mas Deus demonstra seu amor por nós quando Cristo morre em nosso favor, quando a gente ainda era pecador. Peraí, então depois de Jesus eu não sou pecador? Não, depois de Jesus eu sou justificado e eu sou sujeito ao pecado, mas eu tenho poder de vencer o pecado. Porque agora Cristo vive em mim e eu não sou mais escravo do pecado. A não ser que eu escolha ser. As pessoas do mundo que não conhecem Jesus de perto, elas não conseguem ser livres, por mais que elas tentam. E elas às vezes mascaram algumas coisas, mas a Bíblia diz que só há um libertador de pecado. E é aquele que deu a sua vida em nosso favor. Ele não só venceu o pecado, mas ele venceu a morte. Ele tem poder sobre o pecado, ele tem poder sobre a morte. Talvez você me perguntaria, então por que ele não tira isso da humanidade? Porque ele deu livre-arbítrio e ele quer que eu o escolha. E você tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de escolhê-la, de escolher Jesus, de escolher a palavra em cada circunstância da nossa vida. Em cada detalhe, em cada palavra que eu decido falar. Eu estou escolhendo se é Jesus que vive em mim ou se não. Nós queremos nos armar com a armadura, Senhor. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito, e nos revestimos de Jesus. Em nome de Jesus. Então ele vem aqui no versículo 9. Agora a gente é justificado por seu sangue. Não tem ninguém que fez isso. Não tem Buda, não tem Allan Kardec, não tem Xavier, não tem Moisés, não tem ninguém que fez isso. Dar a sua vida por nós. Só Ele. Eu costumo lembrar que o único momento de toda a eternidade, ou seja, desde o alfa até o ômega,
desde o início, que não tinha início, até o fim, que não terá fim. Em nenhum momento a Trindade se rompeu, a não ser na cruz de Cristo, por mim e por você. E a gente não pode viver como se isso não tivesse acontecido. A gente tem que fazer uso todos os dias desse poder que foi emanado da cruz. Todos os dias. Poder para ler a palavra, poder para parar, poder para ativar o amor ao olhar para as pessoas, sabe? Esses dias eu passei por uma luta muito grande na minha casa. E por um momento eu me descontrolei. Só que no momento ainda do descontrole, eu lembrei do sacrifício de Jesus. E eu disse, epa, reduz. Porque não é por você, é por Ele, sabe? Só Ele tem poder de nos ajudar a restaurar relacionamento. Só que às vezes as pessoas estão buscando nas outras pessoas o que só Jesus pode dar. Às vezes nós estamos buscando nos outros ou nas circunstâncias. A autoridade e a paz não vem quando a tempestade se acalma, mas vem quando a gente permite que Jesus faça o que Ele precisa fazer no barco. Então, olha, a gente por essa justificação, por ser justificado, a gente vai ser salvo da ira de Deus. Seremos salvos por sua vida. A morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. A graça e a dádiva da graça vem por Jesus Cristo. A gente recebe de Deus a imensa provisão da graça, de acordo com o versículo 17. A dádiva da justiça reinará por vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você quer reinar com Ele? Reinar sobre a sua dor, reinar sobre o seu pecado, reinar sobre a sua inconstância? Versículo 19, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Versículo 20, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante a Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Olha aqui está dizendo, aonde teve pecado, se Jesus entrar, aquele pecado vai ser transformado em poder por meio da graça. Porque onde eu fui fraco, eu vou dizer aos outros o que Jesus fez para me tornar forte. Ele não quer que você fique atrelado ou afogado no pecado. Ele quer dar poder para que você vença o pecado. Mas a única forma dele dar poder para você vencer o pecado é você ir para o mesmo caminho que ele foi. Ir para a cruz. Permitir que a sua vontade morra como a vontade de Cristo morreu na cruz. E permitir que aí a vontade do Espírito Santo, que é a vontade de Deus em você, reine em você. Porque na hora que você aceita Jesus Cristo, você recebe o Espírito de Deus. Ele vem com a vida nova. Só que você decide fortalecer a vida nova ou manter forte a vida velha. Não tem jeito de manter as duas vidas fortes. Ou você fortalece a vida de Deus, ou você fortalece a vida do mundo, a vida da carne. Entende? Então ele diz, olha, assim como o pecado estava reinando na nossa história, na sua vida, quando Jesus chega, a graça vai reinar trazendo justiça. E a graça vai trazer vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, à medida que você vai deixando Ele viver. Deixe Jesus viver na sua vida e experimente o milagre. Bom, aí o capítulo 6
Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Fomos batizados em sua morte, ou seja, a gente aprendeu que é morrendo para a nossa vontade que a vontade dele vai ser manifesta. Assim como Cristo foi ressuscitado, se você morrer para a sua vontade, você vai ser ressuscitado para a vida em abundância, para a vida em abundância, para a vida eterna, para a vida no novo reino, no corpo de Cristo. Também a gente tem que viver para a vida nova. Versículo 5, na semelhança de sua morte, na semelhança de sua ressurreição. Ou seja, para você ressuscitar, você vai ter que morrer. E não é morrer fisicamente, é morrer para nossa vontade, para sua vontade. Olha, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Não tem jeito da gente continuar vivendo a nossa vontade, a vontade da nossa carne. Entende? Não tem jeito. Não tem jeito da gente viver a nossa vontade e viver de Cristo. É uma outra. Sabe? Porque sabemos, versículo 6, que o nosso velho homem foi crucificado e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Olha, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, o poder está aqui. Morrer para viver. Sabe aquela vontade de esganar alguém? Tem que morrer. Sabe aquela vontade de ficar magoado? Tem que morrer. Sabe aquela vontade de não ler a Bíblia? Tem que morrer. Sabe aquela vontade de culpar as pessoas? Tem que morrer. Para que a vontade de Cristo venha à existência. A morte, depois que a gente morre uma vez, não tem mais domínio sobre nós. Entende? Então, mas há uma luta. Da mesma forma, versículo 11, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo de vocês. Versículo 13, não ofereçam membro de vocês, os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Se você peca, você é escravo do pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Agora, olha o que diz o versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Quando a gente morre para a nossa vontade, é como se aquela área da nossa vida não estivesse mais sujeita ao domínio do pecado, mas ao domínio de Deus. Versículo 15, pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para oferecer como escravos, vocês se tornam escravos dele. Então, se você cometer o pecado, você vai ser escravo do pecado e vai levar à morte. Ou obediência que leva à justiça. Versículo 17, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que foi transmitida. Então vocês foram libertos do pecado. Porque a única forma de ser livre do pecado é pela prática da palavra, é pela prática de Jesus Cristo, porque Ele é a palavra viva. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ofereçam-se agora em escravidão, a justiça que leva à santidade. Isso tem que ser diariamente, versículo 22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Agora, quem pratica o pecado, versículo 21, o fim deles é a morte. Decida. É uma luta diária. Se cerque de pessoas que vão te ajudar. Não fique perto de quem não gosta de Deus. Sabe? Se aproxime de pessoas que querem conhecê-lo de verdade. Senhor, eu te entrego essa palavra. E eu creio que há poder nela para mudar a vida das pessoas. Então eu bendigo o teu nome e eu consagro cada um. Que aquilo que era impossível para a gente seja possível. Em nome de Jesus. Amém. E amém, ó. Beijo no seu coração. Em nome de Jesus.